ouviu falar em co-living? Um modelo de moradia bem popular nos Estados Unidos e em diversos países da Europa e que começou a ganhar força aqui no Brasil. Conhecidas como casas coletivas, os moradores são guiados pelo espírito de solidariedade e respeito ao meio ambiente. Uma forma de viver coletivamente, mas com divisão de tarefas e regras para um bom convívio. Eu estou recebendo uma galera que mora em casas coletivas e profissionais que fazem parte do processo para organizar um co-living. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Quem está aqui comigo é a Thaisa Matos, que é pesquisadora e educadora de sustentabilidade e vida comunitária, né, Thaisa? Eu queria começar, para quem está nos assistindo, esse co-living é um termo mais atual, né? O que seria um co-living? O co-living é uma forma de moradia partilhada, mas vai além disso, é também um estilo de vida, né? De como que a gente pode morar junto na cidade, dividindo o espaço, minimizando o uso de recursos, vivendo com pessoas que têm propósitos alinhados e geralmente acaba sendo mais do que um espaço de moradia. É um espaço onde a gente cria a vida em comunidade, aprende muito com isso. Geralmente são espaços ligados à educação também, acontece muito treinamento, espaços onde as pessoas estão o tempo todo circulando. Ou seja, resgatar esse espírito de comunidade dentro da vida urbana, né, que a gente vive, é isso? Isso, e é curioso da gente ver que as experiências são muito antigas. Eu vivo em co-livings há 20 anos, só que a gente não tinha esse termo, né? Esse termo vem do norte da Europa, Estados Unidos, e agora que a gente reconhece essas experiências enquanto co-living no Brasil. Eu vou conversar com o Alexandre também, especialista em direito imobiliário, né, Alexandre? E você está participando da abertura e da organização desses co-livings, porque para abrir um co-living é diferente do que, por exemplo, você ter uma república ou dividir uma casa com amigos. O que diferencia isso, um co-living desse outros tipos de moradia? O objetivo das pessoas morarem em co-livings, além de dividirem as contas, é partilharem seus saberes, partilharem seus conhecimentos, partilharem suas experiências. E dentro do meu campo de atuação, que é a advocacia, eu percebo que é possível fazer essa ponte entre as pessoas que estão querendo morar de maneira junta, de maneira coletiva, com os proprietários dos imóveis. Tem muitas pessoas que têm imóveis incríveis, mas estão vazios hoje. Tem muitas pessoas que têm casas enormes, mas que não encontram uma pessoa ou uma família tradicional que queira ocupar esse espaço em razão dos custos, em razão das dificuldades que se é manter uma casa grande. Imagina a possibilidade de juntar vários provedores, né, várias pessoas que têm suas rendas, várias pessoas que têm a sua forma de viver em um lugar só. Então, ao invés de repente, uma pessoa ser o responsável por pagar as contas, uma pessoa ser o responsável pela manutenção, vão ter vários responsáveis por fazer isso acontecer. A república, muitas das vezes, as pessoas se reúnem com o objetivo de economizar dinheiro ou com o objetivo de morar perto de uma universidade ou de um lugar. O co-living, a proposta inicial não é exclusivamente financeira, mas sim como um movimento, como um estilo de vida, como uma forma partilhada de se viver. Mas assim, na área juridicamente falando, um contrato para você ser um morador de um co-living, como que é? Existem algumas formas, né? É possível que o imóvel seja comprado, então as pessoas se reúnem com mais dinheiro e compram um imóvel para morar e não tem que dar satisfação para ninguém. Mas essa não é a realidade momentânea de muitas pessoas que querem viver essa experiência de morar coletivamente. Então, por que não morar de aluguel? Por que não fazer um contrato de locação em que o investimento inicial é muito menor? O contrato é basicamente o mesmo. Algumas cláusulas que mudam, né? Pouca coisa, mas realmente a dificuldade não é jurídica. A dificuldade é realmente de pensamento, porque as pessoas fazem uma correlação entre muita gente morar junto com, às vezes, mau cuidado do imóvel. Só que é justo o contrário. As pessoas que querem morar numa casa coletiva, todas querem morar bem. Todas querem trabalhar para que aquela casa funcione de uma maneira mais sustentável. Todos querem trabalhar para que aquela casa seja bem cuidada, seja bonito. Então, é realmente um novo mercado, uma nova possibilidade de moradia. Não é para extinguir as moradias anteriores, mas é uma nova forma de morar.
Vamos conversar então quem vive isso na prática, né? Que é o Thiago, porque ele mora em um co-living, né, Thiago? O seu co-living fica onde? Aqui, né? A gente fica no Cosme Velho. No Cosme Velho, né? Como é que é a casa? A casa é bem grande, né? A gente tá lá desde janeiro, né? A gente alugou esse imóvel com a ajuda do Alex também, do Alexandre. Uhum. E, assim, é um desafio diário, na verdade. É um desafio diário de você morar com várias pessoas e repensar como que é viver, assim, estruturalmente, né? Eu, enfim, já morei com os meus pais, já morei fora do Brasil, já morei em outros estados, dividindo apartamento também. Mas é diferente quando você está intencionalmente junto com a proposta de estar junto. Essa é a proposta. Então a gente não está indo atrás de uma casa compartilhada por uma questão de sobrevivência, mas por uma questão de experiência e de reinventar as relações. Porque eu acho que a gente chegou no mundo até onde a gente está por uma questão de relação. Né? O ser humano existe na relação com o planeta, na relação com o outro ser humano e com os animais, enfim. Eu acho que quando a gente consegue passar para uma nova forma de se viver, de se relacionar, eu acho que a gente tem uma grande possibilidade de mudança aí, efetiva. E isso parte não de uma grande revolução, mas de uma micro-revolução. Uhum. Então, começando para mudar a minha vida, mudar o meu corpo, mudar a minha relação com a minha família, com os meus amigos, aonde eu moro, o bairro que eu moro, a vizinhança. Então, o que está acontecendo lá é muito bacana, porque a gente, nas reuniões de condomínio, né, porque a casa faz parte de um condomínio... Pois é, quantas pessoas tem hoje na casa? Hoje na casa são 10. São 10. 10 pessoas. E quantos quartos tem? Tem 10 quartos. Ou seja, cada um tem aí a sua individualidade, né, dentro desse espaço, que algumas áreas são usadas coletivamente, né? Que eu acredito, cozinha, sala, né? A gente tem as áreas comuns. Uhum. E há um cuidado sempre que é importante de equilibrar o que é privado e o que é compartilhado. Bacana. E o que é individual, o que é coletivo. Porque somos, enfim, seres que têm individualidade, né? Então isso tem que ser respeitado também, né, de diversas formas e cuidar desses espaços. E são pessoas de várias idades, profissões diferentes? Qual o perfil dessa galera? Olha, tem profissões diferentes, tem gente de 19 anos, tem gente de 40, 50 anos, então... É uma troca de experiência incrível, então, também, né? Tem estudante, tem gente que já trabalha, tem gente que trabalha em corporação, tem gente que trabalha como profissional autônomo, enfim, é bem diverso, assim, múltiplo, né? Mas como a gente se organiza lá é justamente experimentar essa vivência como uma nova forma de organização também. Então, a gente não tem um síndico, a gente não tem o dono, nem as pessoas que assinam o contrato têm uma voz com mais peso do que as outras. Então a gente compartilha isso numa forma, nos processos decisórios horizontais, para realmente repensar essa forma de viver e se organizar. Então a gente tenta trazer isso para o nosso DNA mesmo. E como que é essa organização de vocês? Vocês fazem reuniões rotineiramente? Vocês têm um quadro de funções, né, durante a semana? Como que vocês fazem essas divisões? Assim, em termos práticos, a gente pega alguns conceitos emprestados de sociocracia, de Dragon Dreaming, que são sistemas de gestão mais compartilhados. E a partir disso a gente se reúne realmente, assim, uma vez por semana, onde a gente tem uma reunião mais prática. Só que o principal disso é uma reunião que a gente faz de 15 em 15 dias, que são reuniões para tratar das relações especificamente. E aí a gente trabalha com comunicação não violenta e a gente tem um facilitador externo que vem fazer uma facilitação de uma reunião em comunicação não violenta sobre isso, onde a gente trata os nossos conflitos diários que acontecem. Só que a gente tem normalmente uma ideia de que conflito é uma coisa ruim. Só que conflito é maravilhoso porque ele traz uma oportunidade de crescimento muito grande. Então, assim, se você tem, por exemplo, até mesmo num processo decisório, onde tem uma pessoa que tem uma objeção a uma proposta, o que, na verdade, ela está sendo não é contra a proposta, mas ela está trazendo alguma coisa que o grupo não está vendo. Então, quando você abraça o conflito, quando você entende as objeções como presente, você parte de uma discussão que é sempre para melhora, sempre para ir para frente, para aprender conjuntamente. Né? Então, acho que isso é o mais... Eu diria, assim, que é o mais importante numa casa coletiva, é cuidar das relações. Sim. Thaisa, você como pesquisadora, você já foi para fora para
para outros países também, já se deparou com esse tipo de moradia lá fora. Como você falou, já é um movimento antigo, desde a década de 70, começou na Dinamarca também, mas agora a gente está conhecendo mais. Você acredita que essa tendência, esse tipo de moradia, a tendência é aumentar o número de casas coletivas no Brasil? Eu acho que é o que a gente está vendo, né? A gente vê a multiplicação desses espaços comunitários urbanos, não só no Brasil, como em outros países, né? Acho que tem a ver com esse momento de crise civilizatória global que a gente está vivendo e como que a gente reinventa as formas de vida, né? Como é possível viver com mais qualidade de vida, consumindo menos e usando menos os recursos. Esses são exemplos que as ecovilas nos dão, que os cohousings que surgiram na Dinamarca nos dão e que os colivings estão mostrando aí, adaptável ao meio urbano. É possível para todo mundo, né? E eu acho interessante a gente falar um pouquinho, pegando o gancho do que o Tiago estava falando, a vida em comunidade é um aprendizado constante, diário. Então, quando a gente fala, né, como é que é a sustentabilidade da vida comunitária? A gente fala de sustentabilidade, as pessoas pensam muito na sustentabilidade ambiental, mas, na verdade, o grande nó da sustentabilidade é social. Como a gente pode reaprender a viver junto, a partilhar os recursos. E eu acho que essa é uma das questões que é trabalhada cotidianamente, né, nas comunidades intencionais. E é bonito de ver, eu fiz pesquisa em várias comunidades na Europa, também Estados Unidos, América Latina, e as relações, a vida comunitária, quando eu chegava e perguntava o que é o maior benefício da vida em comunidade, são as pessoas, são as relações, é a gente ter um propósito comum, ter parceria, estar empoderado, porque eu não estou fazendo sozinho, eu vou fazer junto. Isso é muito rico. E, ao mesmo tempo, você vai e pergunta, e qual é o maior desafio da vida em comunidade? Ai, Thaisa, são as pessoas, ser humano, que difícil conviver, tantos conflitos, né? Mas se você começa a olhar o conflito de outra forma, se a gente pode ver isso como um sinal de diversidade, é a diferença. Como que eu aprendo a viver com a diferença? A gente cada vez mais foi se individualizando, né? O importante é você ser autônomo, é você aprender a fazer por si mesmo. E acho que agora a gente chegou numa outra volta da espiral, que é, sim, como que eu mantenho a minha identidade, a minha autonomia, mas não é nessa independência, né? Reconhecendo a interdependência, a gente faz parte dessa grande comunidade de vida que envolve o cuidado com as pessoas e com o planeta. São né? pessoas diferentes em busca de um objetivo comum, né? Por isso que estão todas reunidas ali, né? A gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho, que a gente vai para o intervalo bem rapidinho. Não sai daí não, a gente volta já já.